Eu tenho aqui hoje pessoas que obviamente já devem me seguir, ou já fizeram algum contato procurando a nossa imersão. E tenho também alunos que participaram da nossa imersão. É o Batista aí, Batista? Levanta. É você? iPhone ali. Não, não é não. Tô na dúvida. Que não tem o nome, tá escrito iPhone do Pará. Tem alguém do Pará, Belém do Pará aí? Não. Tem um irmão dele aí. E aí tem nossos mentorados aí, pessoas que já participaram da nossa imersão, que já vivenciaram os nossos 3 dias ali. E também tem mentorados que estão aí num programa nosso de acompanhamento de 5 meses, que a gente está mais junto. Então é legal porque eles também podem até dar um feedback para vocês do que é que a gente consegue entregar. É muito simples a construção das portas em ACM, não é nenhum segredo de outro mundo. O nosso foco aqui é muito mostrar isso aqui para vocês, para todo mundo que tem um interesse, não que não é somente um curso de portas. Hoje eu vou falar tecnicamente, eu vou falar para vocês, quem tiver papel e caneta, quem puder anotar, eu não vou construir aqui com as minhas mãos uma porta hoje, mas eu quero ser muito claro e transparente para que o que eu passar de informação hoje, vocês amanhã consigam produzir uma porta. Então, assim, vai ser muito claro. Eu peço para quem realmente tem o interesse de botar a mão na massa amanhã, pega um papel e uma caneta e não deixa de anotar o que a gente vai passar aqui nesse quadro e as amostras, as coisas que nós vamos mostrar aqui, tá bom? É, será que tem mais uns 2 minutinhos? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem Modular Kit? Rodrigo, é Rodrigo da Modular? Boa noite, tudo bem? Estou aqui Beleza. tô tentando transferir do celular para o computador aqui, tô apanhando. Sou de São Paulo, Mogi das Cruzes, Legal. e eu já acompanho você, estou interessado em fazer esse curso, sim. Bacana. Modular Kit é uma empresa, é marcenaria, já mexe com portas, é o Não, quê? eu sou arquiteto e aí eu trabalho com especificação técnica para as construtoras aqui em São Paulo, Legal. que eu faço as especificações da Lesco, que é uma empresa de madeira ecológica, né? Aquela madeira plástica, de fachada, e cada vez mais os grandes empreendimentos aqui estão querendo aquelas portas que o nosso ripado entra na frente, e aí eu tenho uma empresa pequena com 4 funcionários de montagem, e aí eu queria aprender mais sobre essas portas, que eu acho que faz um diferencial e compõe com o que a gente monta aqui, né? Bacana, bacana. O que eu falo é o seguinte: hoje o mercado das portas ele tá muito aquecido, de fato. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o meu volume. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Maravilha. O mercado das portas, ele está em alta, de fato, porque porta é uma coisa que, obviamente, ele sempre vai haver demanda, né? E quando a gente conseguiu fazer a fórmula do alumínio, do perfil de alumínio, mais o revestimento de ACM, produzir portas assim, que a gente entrega qualidade, durabilidade, sofisticação, personalidade, a gente conseguiu hoje, de fato, atrair pessoas muito interessadas, porque eu falo o seguinte: por mais simples que seja a sua operação, por mais simples que você faça acontecer e transformar numa porta, hoje você pode comparar com uma indústria gigantesca que tem todos os processos fabris, enfim, mas você fazendo passo a passo, com qualidade, mesmo que seja de forma muito manual ali, você está fazendo o melhor produto quando a gente se fala do termo do item porta, quando a gente fala porta. Não tem no mercado hoje nenhuma indústria que consegue ter uma qualidade, independente de como foi feito. Eu não estou falando processos de fabricação, tecnologia de fabricação, nada disso. Estou falando desse produto acabado. 100% alumínio no seu interior, parafusos de inox, revestimento de chapa de ACM. Essa composição você tem hoje condição de fazer de uma forma muito acessível um produto que é o melhor produto do mercado. Então, porta em ACM, de fato, é. Hoje o que tem no mercado é desse tamanhozinho, perto de um mercado gigantesco. E o meu papel hoje, como empresário do ramo, eu estou aqui hoje, esse ambiente é o showroom do escritório onde a nossa empresa funciona, onde a gente atende diariamente. É um dos showrooms, tem outra loja, e é onde diariamente a gente atende arquitetos,
pessoas que estão construindo, reformando, estão interessados nesse produto aqui. E o meu propósito é poder fazer outras várias empresas como a minha. No sentido de quê? De produzir o produto da maneira correta, de precificar da maneira certa e de vender da maneira certa também. Hoje, eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui são empresários interessados em ou já produz e procura uma atualização, uma informação, alguma novidade, ou pessoas que realmente estão olhando isso para como uma nova oportunidade de dinheiro, de ganhar dinheiro, de faturar. E as portas em ACM, elas têm esse poder hoje. Muito legal porque ela é acessível para quem não tem nada, que quer começar um negócio do zero, ou para quem já tem uma estrutura, que seja de comunicação visual, que seja de marcenaria, que seja vidraçaria, esquadria de alumínio, tenha a possibilidade de colocar isso dentro do seu portfólio, com mais um Legal. produto, tá? Só que o grande diferencial da minha metodologia, do nosso método, e aí o que eu falo, voltando qual é o nosso propósito, que é colocar empresas no mesmo patamar, entregando um produto certo e vendendo do preço certo, é, o grande diferencial da nossa metodologia é que a gente ensina vocês a produzir isso literalmente do zero. Independente do tamanho que você esteja em estrutura, da condição. Eu tenho aqui alunos que já participaram da nossa imersão, que estão aqui na live, e eles podem comprovar isso. Que de fato o que precisa é muito mais ação deles, muito mais eles realmente quererem fazer ou aplicarem aquilo. Mas o que vocês têm possibilidade e oportunidade de vivenciar numa imersão conosco é entender como que você pode, de uma forma simples e um baixo custo de operação, ter um negócio bem lucrativo, com margem boa, de um produto que é desejado, de um produto que está em alta, que está na moda e que sim vai ficar por muito tempo. Eu tenho 8 anos de mercado, mais de 17 mil portas entregues. Eu sou especialista em Pô, portas de ACM. Eu tenho aqui hoje, só aqui atrás, eu tenho aqui no nosso showroom, nesse aqui, nós temos aqui uma porta social pivotante com puxador cava. Eu tenho desse outro lado aqui uma porta interna, uma porta que é de quarto, de banheiro, de sala. E eu tenho mais um modelo aqui atrás, que também é uma porta interna. Porém, com uma solução diferente, que você aprende aqui dentro da imersão. Eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma introduçãozinha sobre isso. Mas o nosso foco hoje, o que, que é o nosso foco hoje? É... Nosso foco hoje é eu ensinar para vocês o passo a passo. Eu vou te dar uma receita. Eu vou te dar uma lista de materiais e eu vou te desenhar. Eu não preparei nada especial para essa aula. Essa aula foi feita assim foi o quê? Eu falei com o time na segunda-feira. Falei, gente, vamos fazer uma aula aí, chamar para quem já conectou a gente, para quem já interessou com a gente em algum momento, para a gente entregar algo bem prático e direcionado. Porque de repente a gente consegue já direcionar as pessoas ali para começar em 2026 com uma visão sobre o produto. Então eu não preparei nenhum slide, eu falei assim, eu vou com o que eu acho que os Bate-papo. caras querem escutar. Eu vou com o que eu acho que, se eu tivesse na posição deles e eu fosse pensar em entrar para o mercado, eu vou entregar o que eu imagino, o que eu gostaria de ouvir. Por quê? O que eu gostaria de Legal. ouvir? Eu gostaria. Oi, chato alguém? ele. É, tem que saber Falava qual, que não fala nada, mano. tem que entender qual que é Muda aí, ô, Gabriel. a ideia do cara. Tem que pegar um fone. Ô, Toca jovem, ali, dá ó. uma chegada lá em casa lá, mano. Ah, pronto, ele saiu. Não, não é esse não. Pronto, tá bom? É... Então, é muito do que se eu tivesse com a ideia, ou com a vontade, ou com a curiosidade, eu quero entregar para vocês, de fato, o que eu gostaria de ouvir no momento desse, se fosse comigo. Então, é muito. A gente preparou. Hoje eu passei o dia inteiro na fábrica, eu tive reunião, e eu parei há meia hora atrás para montar a estrutura aqui para poder dar essa aula. Mas eu vim com um pensamento muito prático de entregar o que eu faço no meu dia a dia, tá? Como que eu produzi a minha primeira porta, o que que eu precisei para produzir, e o modelo que eu vou poder falar hoje para vocês é o mais básico, obviamente, porque é a forma que eu vou conseguir ilustrar para vocês aqui. Mas é um modelo, como eu falei para vocês aqui, eu tenho 3 modelos, né? 3 variações. O que a gente vai mostrar para vocês hoje, basicamente, é isso aqui, ó, que trata.
de uma estrutura, estão vendo? Uma estrutura. Yarley ficou mudo. Tava mudo, não tava ouvindo nada. Voltou? Voltou. Voltou. Deve ter apertado aí alguma coisa. É, eu tenho aqui uma composição seguinte: uma cor madeirada. O... Eu vou falar bem prático sobre a construção do produto, mas depois, no final, eu vou abrir para dúvidas. E eu também quero ter a oportunidade de falar um pouquinho para vocês sobre o mercado, tá? Sobre como vender isso aqui e algumas coisas interessantes para vocês usarem. Uma coisa que eu já vou adiantar aqui, que eu acho muito fantástico do produto Porta. Não sei se tem alguém aqui, eu acredito que tem gente que trabalha com esquadrias, com vidraçaria. Para quem conhece o produto de esquadria, as linhas 25, porta de lambril, os modelos são muito limitados. Não tem uma variação, é impossível variar, porque são sistemas. São linhas de perfis que se encaixam um no outro e formam aquele produto. Aqui eu tenho uma porta madeirada com friso champanhe e a borda dela na cor preta. Então, a gente consegue. Isso aqui, por que eu estou falando para vocês? A partir desse ponto, eu já consigo entregar para vocês uma coisa muito bacana. O que é? Esse produto aqui, por mais que seja simples a construção dele, por mais que você consiga na sua região ter um custo de operação para produzir ele baixo, e é o meu objetivo poder mostrar isso para vocês, eu tenho que ensinar vocês a vender isso aqui da maneira certa. O que é da maneira certa? Não é porque esse produto me custa, um exemplo, R$ 3.000 que eu vou vender ele por 6.000. Não. Esse produto ele tem que ser vendido. Muita gente me dá porrada ali no Instagram, falando do que eu falo que uma porta dessa aqui atrás de mim custa R$ 10.000 e que não tem cliente para pagar isso. É falácia. Ele tem cliente para pagar. Só que você tem que saber vender isso da maneira certa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: isso aqui é totalmente personalizado. A gente consegue implementar aqui a personalidade do cliente. Um arquiteto consegue fazer um projeto específico do jeito que ele deseja, do jeito que ele quer. Além de se tratar de um produto tecnicamente muito bom, 100% alumínio, a estrutura da porta toda construída com tubos de alumínio. Então a gente tem aqui durabilidade, resistência. Essa chapa aqui que a gente está trabalhando, que é de um fornecedor que eu tenho uma parceria muito grande, por eles entregarem muita qualidade. Essa chapa é uma chapa poliéster 3 milímetros, porém ela tem 5 anos de garantia para ambientes externos. Então, quando a gente faz as portas internas com um produto com essa qualidade, é um produto para a vida inteira. Tem também, ele também tem as portas com chapa 4 milímetros, com 15 anos de garantia. Ou seja, a gente não está vendendo para o cliente somente um produto, uma porta. A gente está entregando uma solução para ele, e uma solução definitiva. Um produto que ele é melhor do que um produto de madeira, do que um produto de PVC, do que um produto de lambril, de ferro, mesmo com que tenha pintura de qualidade, várias outras coisas. Nenhum produto vence a composição e a qualidade do que esse produto porta faz. Então, se eu tenho essa porta aqui de trás, e aí já falando para vocês de números, essa porta de trás aqui, ela tem aqui, ó, 1,25 de largura por 2,44 de altura. Essa porta de custo hoje, dentro da minha planilha de precificação, ela tem o valor de R$ 3.450. É o custo dela para mim. Com minha mão de obra, com hora trabalhada, com a usinagem da fechadura, com os acessórios, tempo de conta, tudo. 3.500. Essa porta ela é vendida hoje a R$ 3.800 o metro quadrado. Então, ela vai dar aí 11.000, 12.000. Quando a gente agrega mais acessórios, por exemplo, um puxador cava, a gente coloca um adicional no preço. Aqui tem como colocar um rodinho, um comfort door, para quando aqui a porta fechar, ela vedar embaixo. Você também agrega preço. Então é um produto que você tem que vender como solução, como sonho, como é a mesma coisa de um iPhone. O iPhone ele é vendido por 10.000, mas o preço de custo de construção dele é muito inferior a isso. Só que ele tem muita autoridade, ele tem marca, tem todo um trabalho de construção. E o meu propósito com a nossa metodologia não é ensinar vocês, ensinar o mercado. Tem aqui pessoas que já passaram pela nossa imersão. O nosso mercado, o meu propósito é mostrar para vocês não apenas isso como produto,
mas isso como modelo de negócio. E um modelo de negócio muito inteligente, porque a gente agrega valor e a gente vendendo do jeito certo se torna hoje, dentro da construção civil, um produto-serviço, né? Porque a gente faz o produto e na instalação, então a gente presta um serviço com a melhor margem que pode ter dentro da construção civil. Hoje a gente está falando de margens de 40% a 50% final, pagando todos os custos da operação. Um custo de operação muito baixo, de produção, uma equipe enxuta, você consegue ter um faturamento bom, muito bom, com uma margem final de 50%. Hoje na construção civil não tem nenhum produto que dá essa margem. Não tem. Construção básica, de alvenaria, é, construção no geral, né, serviço de construção. É, comunicação visual, nem pensar. Só em projetos muito específicos de grandes marcas, sei lá, muito, muito difícil, mas na grande maioria do mercado as margens são muito apertadas. Serralheria é muito apertado. Vidraçaria nem se fala. Eu tive vidraçaria por muito tempo, tive esquadria de alumínio por muito tempo. A gente vendia o almoço para pagar a janta. A gente vendia, era uma briga de preço absurda, concorrente colocando preço, cobrando serviço, mão de porcentagem, enfim. Só uma introdução para falar para vocês que a porta de ACM é algo diferente, tá? Como o nosso objetivo aqui hoje é ensinar para vocês a base de como construir uma porta e exatamente esse modelo aqui, ó, tá? Eu vou tentar ser muito prático e muito didático. Eu não vou mostrar aqui, não vou ligar nenhuma ferramenta, eu não vou ligar nenhuma máquina, mas eu vou tentar deixar isso muito bem desenhado para que vocês possam entender como que faça a construção, tá? No final eu abro um pouquinho para tirar dúvidas. Eu vou falar aqui sobre perfis, sobre algumas técnicas aqui, mas se tiver alguma dúvida para quem não conhece nada do ramo, não conhece nada sobre esses perfis, e tiver alguma coisa, pode perguntar no final, não tem problema nenhum. A sua dúvida pode ser a dúvida do outro. E eu tenho certeza que também tem gente aqui que já tem mais experiência, que o que eu vou falar aqui é muito simples e vai ter esse entendimento muito, muito fácil. Então vamos lá, vamos lá. Para a gente iniciar a construção de uma porta de ACM, eu estou falando aqui de uma porta social, pivotante, com friso. Essa porta, a construção dela se inicia com os perfis de alumínio. E eu uso na nossa empresa, e é o que eu mostro na imersão, perfis de alumínio tubular. Eu não uso perfis de alumínio especiais para porta de ACM, tá? Se eu for entrar no mérito por quê, a gente vai estender muito esse assunto, mas é por quê? Porque no meu modelo de negócio, o perfil tubular me atende muito bem. Quando eu falo meu modelo de negócio, é o custo que eu tenho e o como que eu quero escalar e o volume que eu quero produzir, tá bom? Então, assim, o perfil tubular não é um perfil especial de porta. Esse perfil que você encontra em qualquer distribuidora de alumínio, você produz portas como eu produzo dentro da minha operação, tá bom? Então essa porta, vamos lá, deixa eu tentar. Vou fazer um pouquinho aqui, sim. Deixa eu ver essa luz aqui, para ser melhor. Vou tirar aqui o. Deixa eu virar isso aqui só um pouquinho. Pronto. Aí eu tirei aquela. Fiquei mais feio, mas não tem problema não. Aqui, ó. Então o que que a gente vai entender hoje aqui? O que que a gente vai fazer? Uma porta social pivotante. Galera, tem aí o chat para você poder mandar uma mensagem. Eu queria que você colocasse assim, se você já faz ou não porta de ACM. Se você já faz, coloca sim. Se você não faz, você coloca não. Só isso. Coloca lá no comentário para mim entender e nivelar o assunto aqui com as pessoas, para a gente saber se eu tenho mais pessoas que estão do zero ou se eu tenho pessoas com mais experiência no mercado, enfim. Coloque isso aí para mim e se puder o time me fala aí mais ou menos, contabiliza para mim a proporção que tá, só para me direcionar isso aqui de uma forma melhor, tá? Eu acho que eu vi o Marcel até agora, cara, até não acredito que até agora eu tô fazendo isso. Tá aí, Marcel? Tá ouvindo? Cadê o Marcel?
Tá, deve tá distraído lá, mas se ele aparecer aí, chama ele aí. Marcel é comercial da Gel, hoje é um fornecedor nosso principal fornecedor, e ele está presente aí também, depois pode me ajudar em alguma dúvida aí. Então, quando vocês tiverem a informação mais ou menos da proporção das portas, vocês me avisam, quem faz e quem não faz. O que a gente vai fazer? Uma porta social pivotante. Quando a gente fala porta social, a gente está falando normalmente daquela porta de entrada, a porta principal. Essas que eu tenho aqui atrás seria essa porta do meio. Daqui a pouco eu tiro aqui esse visor da frente e mostro para vocês exatamente aquelas portas ali. É isso aí, galera. Vamos interagir. Boa, Hilton. Bora, vai chegar o momento certo. Isso aqui pode te ajudar também. Então, quando a gente fala porta social, é a porta da casa, tá bom? É a porta principal. Essa porta ela exige uma estrutura mais reforçada. A gente não pode fazer ela com a mesma estrutura de porta interna. Então, eu uso hoje na nossa operação, volto a falar para vocês, perfis tubulares. Então, eu vou usar esse perfil aqui, ó. Ele é um perfil retangular, ele tem um reforço aqui. E esse perfil, ele tem a medida assim, ó, 76. Opa, acabou a luz aqui não. Vou ligar a luz, espera aí. Não, tá ruim demais. Liga lá atrás, vai ali atrás, acende lá. 76 por 38. Então, um perfil tubular 76 por 38. Ele tá aqui, ó, na estrutura dessa porta aqui, ó. Ele tá, ó. Esse perfil aqui, ó, ele tem 38 por 76. Tá vendo? Então, a gente faz o quadro da porta com esse perfil, certo? Hoje, eu vou focar na folha, na estrutura e revestimento. Tá? Tem as questões dos batentes. Mas quando a gente fala aqui desse perfil da porta social, eu vou usar ele tanto para a folha da porta, também o mesmo perfil, com a mesma medida, eu vou usar ele para os batentes. Então, eu não vou mudar o perfil quando eu escolho. Aí só que na sua região, às vezes você pode encontrar o perfil 100 por 50. Você pode usar o perfil, enfim. A gente usa esse aqui. Só que não impede de você mudar. Por exemplo, um exemplo, tem gente que às vezes está numa região Santa Catarina, numa região de muita incidência, de muito ventania. Eu estou na região que não tem esse problema. Brasília, é muito estável o tempo. Raramente a gente tem aqui uma tempestade, algo que dá uma ventania, é difícil. Então, quando a gente está na nossa região, a gente tem que entender o nosso mercado. Pode ser que numa região, por exemplo, Santa Catarina, na beira da praia, onde tem ventos muito fortes, eu já indicaria trabalhar com um perfil 150. No caso da porta, a gente trabalha com ele aqui deitado, né? Para vocês verem, observar aqui, ó. Eu estou trabalhando com ele aqui nessa posição. Se eu trabalhar com ele em pé e ganhar a espessura da porta aqui, também eu já ganho isso, ganho resistência quando a gente fala estruturalmente. Tá? Então eu posso também inverter esse perfil aqui e fazer ele, né, no outro sentido. Então eu já ganho mais estrutura ali. Ou também posso fazer no 150, que seja deitado ou que seja ele em pé. Eu, particularmente, eu não gosto da porta muito robusta, muito grosseirona. O perfil 76 por 38, deitado, ele me atende muito bem, volto a repetir, na nossa região, aqui, tá? Onde eu estou 8 anos, e a gente já faz isso. Então, assim, na nossa região, ele atende muito bem aqui, portas de até 5 metros de altura, sem nenhum problema, tá bom? Sem nenhum problema. O que é que você precisa ter é atenção na fixação das cantoneiras, a quantidade de perfil que você vai usar na estrutura da folha. Isso sim, a gente não está falando só de um quadro. Mas vamos lá agora para vocês entenderem. Eu vou pagar aqui. Não, deixa eu fazer assim, ó. Eu vou criar mais uma aba, fica mais fácil. Qualquer coisa volta lá. Vamos para vocês entenderem aqui, ó. Quando eu falo da construção da porta, vamos entender, vamos supor que a gente vai fazer aqui uma porta de 1,50 por 3 metros. 1.500 por 3.000, tá? A gente usa sempre milímetros.
Então a nossa referência sempre vai ser em milímetros. Então aqui é uma porta de 1,50 por 3. Uma porta muito comum em qualquer mercado. Se você pegar qualquer região, essa dimensão ela é muito usual. Então não é uma porta gigante e também não é nenhuma porta pequenininha. Aqui em Brasília a gente tem 80% do nosso mercado são portas desse tamanho. Tem regiões aí de interior de São Paulo, tem regiões de condomínios mais Alphaville, que tem uma proporção de portas, uma média de portas maiores. Aqui na nossa região a gente tem muito isso. E acredito que também a maioria dos locais. Quando eu vou fazer a estrutura de uma porta dessa, quando eu vou fazer a estrutura assim, ó, eu vou pensando no nosso perfil, pensando nesse modelo que a gente está produzindo, eu vou ter o quadro fechando, tá? E eu vou ter os perfis estruturando essa porta. É muito importante que a distância entre esses perfis aqui não passe de 70 centímetros entre um e outro. De 70, o ideal, vou até mudar aqui, para vocês não terem essa referência, eu vou colocar menos aqui. Eu vou colocar 60. No máximo 60 centímetros para uma porta, um montante a cada um. É muito importante também você ter travessas aqui, ou passando um perfil direto. Para esse modelo aqui, a gente precisa ter esse perfil aqui, tá? Vocês vão entender por quê. Aonde a gente vai fazer o detalhe do friso, desse detalhe champanhe aí, a gente precisa ter esse perfil de fora a fora. Ele pode estar cortado aqui, às vezes por uma questão de aproveitamento, você não tem essa barra inteira, ela pode estar aqui seccionado, tendo todas essas peças separadas, ou você pode vir com o perfil inteiro aqui e fechar esses cantos aqui e fechar eles aqui também. Então, não importa. Estou falando para uma porta nessa dimensão e sem puxador cava, para esse modelo aqui de friso. É muito importante também que, por exemplo, aqui a gente tem um friso e normalmente essa porta vai ter um puxador. E esse puxador ele tem que ser parafusado, né? Estruturado. Então você tem que ter esse puxador na hora do projeto da porta, porque o furo dele tem que pegar em algum desses perfis. Se a dimensão dele não pegar nesses perfis que estão passando na horizontal, você tem que fazer uma estrutura para receber a fixação. Vamos supor que o furo do puxador vai pegar daqui até aqui. Você tem que ter, sempre onde você vai furar ali, você tem que ter essa parte. Porque se você furar no vazio da chapa aqui, você vai criar um olho nela ali. Então, a estrutura da porta é basicamente isso aqui, tá? Eu vou dar uma passada aqui. Eu só vou fazer para vocês qual que seria a diferença que se essa porta fosse como aquela que eu tenho ali atrás, se ela fosse ter um puxador cava. A diferença dela, olhando a estrutura em si, eu teria o perfil eu fechando os cantos. Todos esses perfis aqui, a gente fecha assim, ó. Tem o perfil e a gente fecha 90 graus. Eu não fecho com as cantoneiras. Uma cantoneira aqui por dentro também. Então ele está parafusado aqui. Então, sempre esses 90 graus. Eu não faço ele na meia esquadria usando machicunha. Para quem é da esquadria sabe o que eu estou falando. Mas eu não faço, eu não tenho a necessidade. Isso não me traz nenhum ganho com reforço, com estrutura, nada significativo. E a cantoneira, esse sistema de fixação, me permite muito mais agilidade dentro do meu processo de fabricação. Muito mais mesmo do que se eu fosse fechar a machicunha, e eu elimino também um item da minha lista de compras. Então ele é fechado 90 graus na cantoneira. Vou pegar aqui novamente para vocês vão ver os parafusos passando aqui dentro. Tá vendo? Eu vou pegar ali depois 2 perfis ali para mostrar a fixação disso aqui. Mas é assim que é o fechamento, tá? Do quadro. Então, quando a gente faz o puxador cava, a diferença daquela estrutura que eu mostrei para vocês é que eu tenho que ter o espaço para fazer a cava ali. Então, a diferença é que eu vou gastar mais perfil. Por isso que ele tem que ser um produto ser cobrado de maneira diferente.
Então eu vou ter um perfil passando aqui e eu tenho que fazer um espaçamento aqui. Então eu vou ter que ter obrigatoriamente esse espaço vazio aqui, ó, livre de cima e embaixo. Então eu vou ter que vou picotar o alumínio para fazer os reforços aqui, aqui e depois ele para cá. Beleza? Isso aqui para aquela porta naquela medida que eu falei para vocês. Quando vocês vão fazer uma porta gigante, uma big porta, eu tenho certeza que vocês olham muito para esse mercado de ACM, sempre pensando nessas portas gigantes, sempre pensando nas big portas. Porém, é o seguinte, não existe só esse mercado. Existem empresas especializadas só nesse mercado, mas não existe só isso. Mas como vocês têm muito, eu tenho certeza, essa visão dessas grandes portas, vocês, quando a gente faz uma porta maior, a gente cria reforços assim, ó, estruturando esses 90, esses cantos. Então, quanto maior a porta, de repente, a largura dela, que a gente puder reforçar nessa estrutura, a gente reforça, tá? Então, é muito de projeto por projeto. A gente tem uma demanda muito grande para essas portas de 2,50, 2,40, até 3 metros. Então, esse modelo que eu passei para vocês aqui, ele funciona muito bem mesmo, que é o que eu tenho aqui no showroom, nas nossas amostras e o que a gente entrega todo dia. E eu posso falar isso com propriedade para vocês, porque se a gente entrega isso há 8 anos, a gente tem um feedback e a gente não tem o retorno, não tem problema de porta caindo, não tem problema de porta com estrutura precisando de reforço, enfim, não é zero o problema com relação a isso, tá? Então, vamos aqui. Deixa eu ver, como eu falei para vocês, eu tô meio que. Vamos lá, quando a gente vai fazer um projeto 1,50 por 3, normalmente isso é medida de projeto, mas não necessariamente é uma porta. Quando você vai fazer a medição desse vão, ele normalmente vai dar alguma diferença, vai dar 1,51, 1,52 por 2,98, não vai dar essa medida exata. Quando você faz a medição desse vão, é muito importante que ela tenha um nível de, de, de precisão muito certa, porque isso determina muito a qualidade final. Nas portas em ACM, depois que a gente fecha a folha, se vocês observarem aqui, novamente, o produto acabado, assim, ó, eu não tenho o que fazer se a medida ficar errada. Eu não tenho da onde cortar e o que tirar. Porque se eu cortar aqui embaixo, eu tenho que cortar o perfil ou perder a estrutura dele. As bordas estão 100% acabadas e prontas. Eu não tenho o que fazer aqui. Então é uma coisa que a gente não tem ajuste. Diferente de um produto de madeira, que você vai lá, passa o formão, qualquer coisa, você tira uma lasca, coloca uma massa ali, pinta ela. No ACM não tem jeito, tá? Então muito cuidado com a medição. A medição ela tem que ser muito precisa. E é muito importante, eu vou falar uma coisa óbvia, mas eu sempre comento que o óbvio a gente precisa estar falando. Mas se a gente tem um vão para fazer uma medida, é muito importante que essa medida seja conferida na largura, pelo menos em 3 pontos, tá bom? 1, 2, 3. E também que na altura, pelo menos 2 pontos. Então, para que isso aconteça, você tem que ter, de preferência, uma trena a laser. Tem que ter uma treina laser de qualidade, não adianta ter uma chinesa, tem que ser uma treina laser boa, tá? Você é muito importante. Quando a gente tem uma peça de 3 metros, ainda você consegue fazer isso, né? Tirando a medida, sobe na escada, pega uma lata de tinta na obra, você consegue pegar essa medida daqui. Mas se você tiver um nível a laser, se você tiver um nível a laser, ajuda bastante. Porque para você conferir o prumo dessas paredes, saber se ela está sendo, né? Para você ter essa informação. Caso você tenha alguma coisa que você entenda que
que é gritante, o que eu falo assim, a partir de 1 centímetro de diferença, você já tem que abrir o olho. Você volta para o dono da obra e fala, ó, você precisa corrigir seu vão. Se você tem algo menos do que isso, a gente consegue trabalhar com a menor medida como referência e instalar a porta. Mas o ideal mesmo é que essa diferença seja no máximo ali 5 linhas, 5 milímetros. Quando eu falo essa diferença é o seguinte, vou explicar para vocês. Quando eu tenho aqui, ó, fazer aqui, ó, na cota 1, a gente vai ter, na cota 1, a gente vai ter aqui 1.497. Na cota 2, a gente vai ter 1.499. E na cota 3, a gente vai ter 1.498. É normal dar essa variação, sem nenhum problema. A questão aqui agora é o seguinte, qual que a gente vai trabalhar? Que a gente vai lançar no nosso projeto? A menor medida, tá? Sempre. Seja na largura ou na altura. Então, gente, é uma coisa simples, medição, não pode errar nisso aqui, tá bom? Quando a gente faz a medição, a gente vai partir para o projeto. No projeto, a gente vai calcular essas diferenças aqui para construir a folha, tá? Para a gente poder passar para a fábrica a folha, a construção da folha ali. Que aí é a construção do nosso batente. Hoje, como é que a gente olha, olhando como se fosse um projeto, a visão do projeto? A gente tem aqui uma parede aqui, outra parede aqui, tá? Essas aqui são aquelas famosas bonecas. Tem gente perguntando no chat? Pessoal, eu vou fazer uma sessão de tirar dúvidas mais no final. Pode ficar tranquilo, viu, Hilton? É, mas eu falei exatamente disso aí que você falou. Então a gente tem as bonecas aqui, tá? Que são as paredes em volta. Então quando a gente tem o vão aqui, ó, lembra lá que eu falei o quê? 1.497. Essa é a nossa referência, pegando a menor medida. Eu tenho que começar a construir aqui agora o nosso. Deixa eu ver aqui se dá para ler outra cor aqui. Eu tenho que começar a construir agora o nosso batente. Então, o batente aqui que vai ser feito, ele vai ter o perfil 76 por 38, o revestimento, tudo aqui. Então, isso aqui é uma medida que vai ser descontada da folha, tá? Então, vocês têm acesso, se e-book, o curso online ou no presencial, a gente ensina esse desconto. Não é nada complicado. Eu vou tentar resumir aqui, que a gente não tem muito tempo, mas eu vou falar o seguinte: fazendo ele com perfil 76 por 38, que a gente usa, o desconto do vão, 1.497, faz aí para mim, abre a calculadora, 1.497. O desconto que a gente dá para produzir a folha vai ser essa medida aqui, menos 122 milímetros, que deu 1.375. Ou seja, o que eu quero dizer isso para vocês? Eu tenho que construir, fechar o quadro, a estrutura aqui, o alumínio, de fora a fora aqui, nessa medida de 1.375. Para essa porta ir lá e caber no vão de 1.497. Aqui está considerado esse desconto toda a construção do batente. Essa cor vermelha, pelo menos eu que sou ruim de cor, não consigo enxergar direito, não. A construção do batente, como que faz ele, tudo direitinho, revestimento, perfil, então tá aqui toda essa construção, mais a folga da porta aqui, que considera a fechadura, a distância do pivô, para ela fechar, o giro que ela tem, a folga que ela tem. Então, esse 122 é a conta que você vai subtrair da medida, tá bom? Na altura, a medida, o desconto, é 63 milímetros. Então, na largura, 122, na altura, 63. Basicamente isso, usando esse perfil.
Se algum de vocês aqui já comprou o e-book, fica muito mais fácil agora essa leitura lá naquele material, que agora você vai conseguir, com essa aula que eu estou dando, entender direitinho o que está ali. Tá bom? Então, a gente fez esse desconto, a gente vai construir a nossa estrutura, que ela vai ter que ter 1.395 por... Faz aí 1.375, né? Faz aí 3.000 menos 63. 3.263? É, 2.937. 1.375 por 2.937. Então, o quadro que a gente vai passar lá para o nosso serralheiro cortar o perfil e fechar ele, ele vai ter essa medida aqui. Tá bom? Com esse desconto. Nos nossos programas você aprende direitinho o que é cada milímetro desse desconto. Quando a gente vai fazer o fechamento dessa estrutura, gente, um segundo de vocês que eu vou pegar um perfil que está na outra sala e estou voltando aqui. Aguenta aí. Vou deixar isso aqui só para vocês. Daqui a pouco eu vou explicar sobre o que é isso aqui, ó. Deixa eu pegar ele rapidão, rapidão. Para a gente poder conversar no final. Chegou. Ó, gente, aqui, ó, que aí fica mais fácil de mostrar do que só desenhar ali. Ah, pai, eu falei. Não saiu a sua foto ali. Não, ó. Olha o padrão das cantoneiras que a gente usa. Então é o seguinte, ó. Esse perfil é o 76 por 38 e aqui são cantoneiras 5 por 5 de 2,5 mm. Tá? Então parafusado com os parafusos autobrocantes. E ele faz esse fechamento aqui, ó. Quando a gente vai fechar aqui o 90 graus que eu falei para vocês, o canto aqui, ó, a gente faz ele dessa maneira aqui, ó. Olha só. Aqui você tem que pegar o formão, você tem que pegar o formão e dar uma desbastadazinha aqui nesse reforço que ele tem aqui dentro. Para quê? Para essa cantoneira ela fazer assim, ó. Ó, tem até o parafuso aí que a gente já desmontou várias vezes, mas olha só. Tá vendo? Então, tá? Eu teria uma segunda cantoneira aqui, ó. Eu preciso ter aqui também fechando. Então, essa fixação é feita dessa forma, tá? Beleza? É, tem que ser aqui mesmo. Porque, ó, se não desbasta ele aqui, ó, tá vendo esse reforço? Olha só, quando eu venho com a cantoneira aqui, ó, ela não deixa encostar. Peraí que eu tô perdido com a câmera. Tá vendo, ó? Ela bate ali e a cantoneira ela não entra. Quando eu faço esse retirada aqui, ó, o perfil, ó, o perfil fecha, tá? Então é importante aqui dar uma rebarbazinha aqui com formão mesmo, tá? Você tira. Então ele faz esse encaixe. Beleza? Fechou? Entenderam? Gente, isso aqui é para a porta social. A mesma coisa acontece, olha só.
Uma porta interna, no caso, o que que a gente usa? A gente usa o perfil, a régua 25 por 50, tá? Então, a referência vai estar melhor. Peraí. Olha só. Ó, perfil que grapa aqui dentro, ó. Essa porta social, a porta interna a gente usa perfil, ó, ele não tem um reforço. Não precisa ser um perfil muito pesado. Esse perfil aqui tem uma parede boa, tá? De 1 milímetro, acho que 1,2. E ele tem um peso bom, mas ele não tem um reforço. Ele não precisa, tá? Para porta de 2,10. Então a gente visar o lucro, né? Então o custo. Olha só como ele fecha. Ó, beleza? Ó, se você vai fazer isso aqui no perfil 150, enfim, você pode usar uma chikunha, pode fechar, não tem problema. Mas isso aqui funciona muito bem, tá bom? Gente, é muito simples o fechamento da estrutura da porta. O que você tem que ter mais atenção, de verdade, é só não errar no desconto, porque depois você não tem o que fazer, tá bom? Então, para esse caso, dessa estrutura aqui, que a gente está fazendo, uma porta com friso, eu vou ter os perfis fechando. Essa medida aqui é sempre por fora, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, se o perfil vem aqui, ó, vamos fazer os verticais, eles vêm até embaixo. Fechou o quadro assim. Eu vou ter agora um perfil aqui, ó, na distância da onde a gente vai ter o friso. Tá bom? Depois, esse é o esqueleto da nossa porta, tá? Então, essa medida aqui de 1.375, ela é aqui de fora, ó. Então, cuidado que na hora que você vai cortar essa barra aqui, ó, ela tem um desconto de 76 de cada lado, do tamanho do perfil, tá? Então, essa medida é sempre por fora, beleza? Então, aqui ela tem 1.375 por 2.937, ok? Beleza? Esse passo, então lá, passo 1, vender. Se você não vende, não tem porta para fazer. Passo 2, medir, fazer uma medição precisa para poder produzir a porta. Passo 3, fechar o quadro. Ok? Então a gente vai para o próximo passo, que é agora. Agora a gente começa a vestir a nossa porta, a gente começa a dar encorpar a nossa porta com as chapas em ACM. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês. Se vocês não entenderem, podem falar aí, tá? Não, aí a Gabi fica de olho ali e me fala. Mas eu vou fazer um desenho agora que é um corte. Eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Tá bom? Essa posição aqui que a gente vai fazer aqui agora. Como calcula o peso da porta? Ó, seguinte, o peso da porta. A chapa de ACM tem uma média, vamos arredondar, 5 quilos no metro quadrado, chapa de 3 milímetros. A porta acabada, com perfil 76 por 38 que eu uso hoje, ela tem uma média, o peso dela acabada está numa média de 18 a 19 quilos por metro quadrado. Então faz aí quanto que pesa essa porta. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Sempre eu trabalho com pivô, o pivô sempre está sobrando, porque a gente trabalha com pivô. Pivô foi desenvolvido para porta de madeira, de madeira de demolição com estrutura de ferro. Então, se a gente tem aqui uma porta que tem um e, um e, 1,50, 4 metros e meio.
vezes 19. Uma porta dessa, nessa medida, vai pesar 85 quilos. Pouco mais pesado que eu. Então não chega a 100 quilos. Eu trabalho nessa porta, eu vou trabalhar com um pivô de 150 quilos. Tá? Entendeu? Você pode pegar essa média aí que você vai funcionar bem. Se você vai baixar para 4 milímetros, uma porta 4 milímetros com esse perfil, você vai para o peso final da porta entre 26 e 27 quilos o metro quadrado. Vamos lá, agora eu vou fazer aquele desenho para vocês começarem a entender qual é o próximo passo. Vamos colocar aqui o passo 4 da porta. O que é? A gente vai começar a revestir, encorpar a nossa estrutura. Então, se eu tenho perfil aqui, peraí, beleza? Perfil aqui, essa medida aqui, ó, é aquela medida externa de 1.375. Então, estou olhando o corte aqui. Eu vou ter um perfil, aí o perfil aqui de dentro, né? Beleza? Ficou horrível, né, essa linha. Se fizer uma porta desse jeito, vocês podem estar falido. Fechou? Entenderam, né? Agora, o passo 4, a gente tem que começar a revestir a porta. O próximo passo é a primeira peça de ACM que vocês vão fazer. A gente vai desenvolver uma peça que chama é o revestimento de borda, tá? O que é essa peça? Essa peça que a gente vai chamar aqui, vamos dar o nome dela de U, que é revestimento de borda, tá? Gente, eu não vou entrar em muito detalhe de como você vai desenvolver as fresas aqui no ACM, tá? Esse aqui é o ACM, tá? Chapa de 3 milímetros, alumínio 0,21 do nosso fornecedor, da Gel. Aqui eu tenho o route feito aqui, ó. Isso aqui é feito ou na tupia. Quem tem tupia aí, já trabalhou com isso, pode falar aí tupia. Ou é feito na tupia, ou na nossa operação, nós usamos máquina como essa aqui. Então, uma serra circular manual, mas conhecida como Makita. E esse disco aqui, ó. Um disco de fresa, tá? Esse disco aqui, essa máquina com a rotação, eu tenho aqui o gabarito para a gente poder fazer essas medidas e ela vai correr numa mesa onde a chapa está bem plana, tá? Bem travada, apoiada lá com sargento de pressão, faz as marcações e você corre nela. Beleza? Tem alguns vídeos disso no meu Instagram. Eu posso mandar na sequência alguma coisa disso acontecendo na prática, tá? Mas o nosso objetivo aqui para vocês é dar esse entendimento da porta. Mas essa ferramenta aqui, ó, é a nossa principal ferramenta, tá, gente? Então você pode fazer isso aqui também numa tupia, aquela tradicional tupia com a fresa que você vai ter esse recorte aqui na chapa, ó, tá? Ó. Isso aqui vai proporcionar você poder dobrar a peça. Beleza? Ó. É muito importante que o fabricante que você compra, o ACM, no caso eu tenho muito cuidado com isso, porque na composição do ACM, aqui nós temos duas lâminas de alumínio. Deixa eu tirar aqui o line desse aqui.
eu tenho duas lâminas de alumínio, no caso uma vem com acabamento, essa aqui é preto fosco, tá? E eu tenho outra lâmina de alumínio aqui dentro, que não tem acabamento pintado. Mas essas lâminas de alumínio aqui, e tem um núcleo aqui, que é um núcleo de polietileno, tá? Esse aqui é um material, que é um polietileno, um plástico, composto com essas duas camadas de alumínio, essas duas sanduíche aqui, né? Então essa peça externa aqui, ela tem que ter 0,21 milímetros. Isso para chapa de 3. Qualquer coisa menor do que isso, você vai ter muito problema nesse acabamento, tá? Quando você faz isso aqui, você vai ter problema aqui. Olha só, como a gente tem uma peça preto fosco, ela qualquer defeito ela aparece. É característica da cor. No caso dessa aqui, ó, quando a gente fez a dobra, ó, ela tá perfeita. Se aqui fosse uma chapa muito fininha, que tem no mercado aí, por isso você tem que ficar atento, isso aqui não ficaria com esse acabamento. E na porta em ACM, o grande lance e o grande desejo que traz para a construção é o nível de acabamento desse produto. Então, se fizer ele errado, você faz o pior produto que tem de porta. Agora, se você fizer certo, você faz o melhor produto de porta. Tá bom? Então, você faz a fresa. Isso você faz nesse equipamento que a gente falou. Essa peça, que é a próxima que a gente vai fazer, é o revestimento aqui, ó. A gente tem que revestir as bordas primeiro, tá bom? Essa peça é aqui, ó. Se você vai fazer essa porta na cor preta, essa chapa já tem que ser na cor preta da porta, com uma chapa novinha. Não pode ser retalho, não pode ser pedaço, não. Ela vai vir aqui, ó. Fazendo esse desenvolvimento e, de fato, fazendo esse U e revestir na borda. Ok? Fazer esse lado aqui, ó. Ela vai vir aqui e vai fazer isso aqui. Beleza? Tá, mas qual que é o desenvolvimento que você vai fazer para isso aqui? Se você olhar a chapa aberta aqui assim, quais as medidas que você vai ter que passar essa fresa para ele poder gerar essa peça? Essa peça ela tem a seguinte medida. A gente vai fazer assim, ó. Vamos pegar aqui a chapa aqui. A gente vai passar uma fresa aqui, outra aqui, e ela vai virar isso aqui, ó. Ficando aqui 90 graus. Então, esse U que ele forma aqui. Essa medida aqui é 60, que é essa parte que sobrepõe no perfil aqui. 60. Essa do outro lado também 60. Então ela aqui 60. Essa parte aqui, ó, que é essa mesma aqui, ela tem que ter. Lembra que o nosso perfil tem 38 milímetros aqui, o perfil de alumínio? Que ele, vou botar aqui, ó, pequenininho, 38. Se eu fizer 38, ela não vai dar, ela não vai caber, ela vai entrar muito apertada, ela vai tender a abrir, a forçar, ela não vai ficar aos 90 graus fechadinha. Então, a gente tem que fazer um acréscimo aqui. 38, normalmente a gente joga 7 linhas a mais, 7 milímetros. Então, essa peça aqui ó, vai ter 45. Então, eu faço 60, 45, 60. Então, vamos fazer de novo aqui. Ó. Eu vou pegar a peça, certo? Eu vou usinar, passar ali a maquita ou a tupia. Eu vou contar 60 para cá, vou passar uma. Vou passar 45 para cá, faço outro e deixo essa outra aba de 60. Então fica 60, 45, 60. Eu virei. Esse 7 a mais é para ela poder entrar aqui e dar esse fechamento bonitinho aqui. E ficar. Se você observar a borda aí, ó. Tá vendo? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só fala um ok aí. Estamos.
Massa, beleza, obrigado. Então, então é esse revestimento aqui de borda. Então, quarto passo é o revestimento de borda, que é essa peça que a gente chama de U, que literalmente é um U. Ok? A partir disso, a próxima peça que a gente vai colocar é o fundo do friso, tá bom? Então, o que é o fundo do friso? É essa peça que vai aparecer aqui, ó. Tá? Ela já tem que ser na cor definida. Ou ela é toda de uma cor só e tem um friso da mesma cor, ou ela vai ter. Mas ela também não pode ser um retalho, uma chapa, uma qualquer peça. Tá bom? Ela tem que ser uma peça final, acabada, novinha. Então ela vai estar, se a gente voltar aqui nesse quadro, nesse aqui, a gente já fez aqui o seguinte, ó. Já revestimos a borda. Ok? Revestimos a borda. O próximo passo agora é a gente colocar essa chapa. Como que a gente coloca essa borda, tá, gente? Ela virou, encaixou, a gente usa parafuso nela mesmo. Só que o parafuso tem que ser aquele parafuso amarelinho de marcenaria, Sharpbird, tá? Tem a medida dele. Eu vou mandar para vocês as fotos amanhã lá da fábrica desses parafusos e dessa construção lá da fábrica mesmo. Mas tem que ser esses parafusos. E tem que tomar um cuidado, porque esses parafusos têm que ser escariados. Eles não podem ter rebarba, nada, porque senão vai impactar no acabamento final. Então eles têm que estar realmente bem afundados ali, eles não podem estar sobressaindo nada na peça. Então eles vão estar parafusados aqui, assim, ó. Ok? A próxima peça que a gente vai fazer é aqui, ó, que a gente vai colar é o fundo do friso. Fundo do friso, essa peça. Ela, uma reta acabamento, não precisa ter nenhuma dobra específica, absolutamente nada disso. Ela é uma chapinha mesmo, colada aqui, tá? Já acabada na cor final que o cliente escolheu. Essa peça ela já é colada com PU, então a fixação basicamente hoje dessas peças vai ser parafuso, vai ser PU 40 de construção, tá? E vai ser fita dupla face. Fita dupla face, a gente usa uma de 9 milímetros, transparente. Gente, não precisa comprar fita esponjosa, fita cara. É a fita de melhor custo-benefício, funciona muito bem. É muito importante a aplicação do Prime nela, tá? Não se cola, hipótese alguma, uma porta sem a utilização do primer. Então você limpa a peça com álcool, passa o prime e coloca a fita dupla face. Essa fita dupla face não precisa ser a mais cara. A Gel, nosso fornecedor de chapa, já tem essa fita com a qualidade que precisa para a porta. Então o que acontece? Essa fita ela é muito para dar um atrito na colagem e a gente possa já manusear essa porta, seja instalar, trabalhar na fábrica, enfim. Mas o PU, quando ele cura, nos 21 dias depois que ele começa o processo de cura dele, ele é o que vai dar a garantia de uma colagem resistente, que vai dar a garantia que a sua porta não vai descolar na casa do cliente. Só que a fita é muito importante porque ela proporciona a gente acabar a porta, tirar do cavalete, manusear, colocar no carro, levar, instalar. Senão a gente tinha que esperar o tempo de cura desse PU. Mas o PU garante a qualidade e a garantia para o cliente lá na frente. E a fita te dá essa aderência, essa tranquilidade, a segurança de você trabalhar a porta. Marcel falou aí? Boa. Ok? Tá? Então essa peça a gente já cola ela. Então a gente passa PU e fita.
PU e fita. Fita para dar aquela aderência e a gente já trabalhar, e o PU ele vai ser mais um componente importante para a garantia da porta. Bom? Essa peça colada, então, é o passo 5. Gente, a partir de agora, a gente pode usar retalhos e sobras de outras portas, de outras peças. Para quem é da comunicação visual, isso tem de monte. Então, essas outras peças a gente vai usar e a gente vai colar elas aqui, ó, em todas as peças estruturais. Todos os perfis de alumínio, a gente vai colocar um retalho aqui, ó. Ok? Por que isso, gente? A gente está preparando ela para poder vir as peças finais, as nossas chapas acabadas, com as bordas infinitas, todas. Olha só novamente. Olha só. Eu tenho aqui o U, olha só. Revestimos a borda, tá? Eu tenho. Peraí, que a câmera aqui me deixa meio zoado. Eu tenho aqui o nosso friso, ó. E a chapa, tá vendo ela aqui, ó? Aqui por baixo. Então eu tenho o friso aqui. E agora eu tenho que vir com essas aqui, que são as peças, as acabadas, né? Então eu preciso que toda essa estrutura aqui dentro, onde tem um perfil, eu faça um cálcio. Para quê? Tá vendo essa altura aqui, ó? De 3 milímetros dessa chapa? E a altura de 3 milímetros aqui do revestimento da borda? Eu preciso que essa estrutura toda esteja apoiada para poder a porta ficar bem colada. Tá bom? Se a porta tá com o quê? For com puxador cava, ela vai no lugar do friso? Sim, mas você pode ter o puxador cava e pode ter frisos também, tá? Isso aqui, por que eu falo? Porque às vezes você pode ter uma porta lá de 1,80 de largura, 2 metros de largura, e a chapa de aceme tem no máximo 1,50. Então você vai ter que fazer a cava, e você também... Aqui nada impedia dessa folha ter... Peraí. Nada impedia dessa folha ter uma cava aqui e ela ter esse friso. Ela pode ter 2 frisos, ela pode ter 3 frisos, ela pode ter 4. Você pode brincar com isso, não tem problema, tá bom? Então pode ter friso e cava. Não é uma regra ter só friso ou só cava, beleza? Essa aqui é um modelo que vai ter, ela teria um puxador externo, aquele puxador, né? Um puxador H, um puxador externo aqui. Então vocês entenderam, conseguiram visualizar o que eu falei da colagem das chapas, que eu preciso revestir toda a estrutura para ela ficar muito bem apoiada, tá? Porque acontece muito de não fazer esse cálcio e essa chapa, ela trabalha, tem um fator de dilatação, ACM, como eu falei para vocês, é um plástico, né? Então, se ela não tiver bem colada e ela não, ela vai e ela deixar esse espaço que seja 3 milímetros, se eu não calçar toda a estrutura e ela estiver bem apoiada aqui, na hora que ela desce, principalmente ela pegar um sol e ela pegar um período quente ali, ela vai trabalhar e você vai ver essa ondulação. Então, o que que a gente faz? A gente estabiliza ela, ela fica muito bem apoiada em todos os perfis, tá bom? Para poder todos. Então, tudo aqui, ó, não sobra um perfil sem chapa em cima. Ok? Não sobra nada sem chapa em cima. Fizemos isso aqui. A gente vai partir agora para as peças finais, as peças que dão acabamento para essa folha. Tá? Vamos voltar aqui na próxima imagem, que é o que, que a gente tem aqui. Então a gente fez o U, o friso está aqui, ó. O friso está aqui. E nós temos em todo o resto da estrutura os nossos retalhos nivelando
Ok? Tá claro? Tem alguma dúvida até aqui? Alguém ficou algum ponto? Essa parte é importante se tiver alguma dúvida ou alguém aí. Mas está claro que eu estou conseguindo, mesmo desenhando e não fabricando, eu estou conseguindo passar a ideia da construção? Ah, Largura dos sim, carros. Se você perfeito. tem um perfil de 76 ali, sempre, 76, 80, ele pode sempre ter uma abinha passando. Não pode ter nas pontas, né? Na cabeça das portas, nas extremidades. Mas dentro você pode ter sempre uma área maior do que o perfil ali. Quanto mais a peça acabada ela tiver apoio, melhor. Tá bom? Mas também não precisa ser largona, não. Mas se o perfil tem 76, peça com 80, com 100, pode fazer que ela vai dar o apoio ali. Quanto mais apoiada, melhor a peça. Cadê minha água? Mais alguma dúvida aí com relação a isso aí? Tive problemas de abrir o microfone na hora que me chamou. Ah, foi o Marcel. Ah, beleza, Marcel. Já a gente abriu. Mais tarde a gente bate um papo aí. Deixa eu ver. Treina, laser, nível laser, tupia. Você já tem tudo isso, Wilton? Massa. Não, calma. Então, ok, vamos para o próximo passo. Então, agora a gente tem que fazer as peças finais. E aí tem um detalhe muito importante. Um detalhe que é crucial. Eu chamo de borda infinita. Tem gente que só chama de refilado. Eu prefiro chamar de borda infinita, eu acho mais bonito. E essa peça, a gente produz ela hoje. Eu não estou aqui com a nossa tupia, mas eu tenho aqui a base dela, tá? Que essa base, inclusive, é nossa. Ela vem, que aqui para todo mundo já deve conhecer a tupia, né? A maquininha tupia. Essa aqui é uma fresa de corte, tá? Uma fresa para tupia de corte. Então essa fresa com esse equipamento aqui, essa refiladeira na tupia, a gente produz um acabamento que é primordial. É impossível você fazer porta sem ter esse nível de acabamento. O que eu estou falando aqui para vocês? Lembra que eu falei que o polietileno. Vixe, peraí, que acabou. Só um segundo, gente. Meu celular aqui deu uma. O gimbal. Deu um. Voltou? Opa, pronto. Deixa eu ver essa posição aqui. Galera, não vou demorar mais não, porque o pessoal já vai começar o jogo do Flamengo aí, já deve ser que já deve ter gente querendo ver. Ó, então assim, não existe porta sem esse padrão de acabamento. Quando eu falei para vocês que o ACM tem aqui o núcleo de polietileno, infelizmente tem gente no mercado que faz porta e deixa isso aqui aparecendo. Mas o perfil, a refilada que a gente dá aqui, a borda infinita, é justamente fazer o acabamento que está aqui, ó. É esconder realmente o polietileno, é dobrar. Olha só como que fica, e que fica muito bonito na peça acabada, olha só. Ó, olha o nível do acabamento. Tá vendo aqui, ó, esse detalhe das bordas aqui, ó, do encontro da chapa madeirada com preto, inclusive é uma combinação que eu gosto bastante. Aqui a gente não vê esse polietileno, tá? Como que é feito isso aqui? Como que é feito essa borda aqui? Essa borda, quando a gente vai fazer o desenvolvimento aqui da peça, vamos supor que a gente vai fazer uma bandeja de 70 centímetros para colocá-la na estrutura. Não vou fazer conta aqui agora, mas vamos supor que a gente vai fazer uma das peças lá, da folha. Então eu vou ter que cortar ela na largura que ela tem. Normalmente eu vou estar passando da medida. Se eu tenho 70, eu vou estar passando 1,5 cm a 2 centímetros de cada lado.
Então, se eu tenho uma peça de 70, vamos fazer 74, 2 centímetros de cada lado. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu cortar ela com 74, 2 centímetros da borda aqui eu vou passar, vou rautear, vou usar essa máquina aqui, vou fresar, tá? Vou fazer aquele veio na chapa, aquela fresa. Vou fazer também do outro lado aqui, nos 2 centímetros. E essa peça aqui vai virar. Essa peça aqui vai virar. Então, ela vai fazer isso aqui. E eu vou fazer uma bandejinha aqui, ó. Uma bandejinha aqui. Quando eu vou fazer o acabamento, aí eu vou usar na maquita essa refiladeira, onde a peça passa aqui, a fresa vai estar exatamente nesse ponto aqui, ó. E ela passa cortando, e ela tem uma regulagem de altura que você tem que deixar, porque você tem que fazer a colagem da fita. Então, essa refiladeira vai eliminar e vai cortar esse excesso aqui, ó. E vai deixar uma pequena, uns ressaltos em 1 milímetro mais alto ali. E esse 1 milímetro é exatamente a altura da fita dupla face. Para que quando a gente faz a colagem, para quando a gente fizer a colagem, eu tenho aqui, ó. Assim, ó, quando a gente colar aqui, ele vai dar esse acabamento assim, ó. Sem querer fazer uma mola, sem querer subir, sem querer dar afastamento. Então esse 1 milímetro é para fita colar. E essa união aqui, ó, você não precisa passar nenhum PU, nada. Fica bem coladinho. A gente chama de borda infinita para fazer esse negativo aqui, tá? Então essa borda infinita é um dos acabamentos aí obrigatórios para a porta em ACM, tá bom? Então é justamente para fazer esse encontro dessa peça com essa e aqui você não ter o polietileno aparente. Tá vendo que nessa peça aqui eu tenho um polietileno aparecendo, ó? Se fosse o contrário aqui, ó, olha o acabamento como ia ficar feio. Mas ele justamente para fazer isso aqui, ó. E aqui não tem o polietileno aparecendo, tá? Deixa eu ver se eu consigo uma chapa mais clara. Mostrar melhor. Ó, tá vendo, ó? E esse acabamento fica muito, muito, muito bonito. E eu volto a falar, se a chapa não tiver uma qualidade, o alumínio respeitando o mínimo daquele 0,21 que eu comentei, isso aqui com certeza vai ser um problema para quem trabalhar com chapa que procura aí preço, enfim, que não visa e não importa com a qualidade. Quando a gente faz o desenvolvimento dessa peça aqui, a gente vai colar a fita dupla face e ela vai estar na altura aqui bonitinha para colar. A gente vai voltar lá na nossa estrutura, aqui na nossa estrutura, e essa peça vai vir aqui, ó, daqui até o friso. Aí você vai gabaritar se esse friso tem 1 centímetro de espessura, se tem 2. Aqui a gente usa 2, o afastamento. Eu vou dar de 2, eu vou vir de novo com outra chapa aqui, até a borda. Então eu tenho a borda infinita em todas as pontas. Aqui, dando acabamento na borda, junto com a borda. Eu tenho aqui, fazendo o negativo para criar o friso. E na outra peça do mesmo jeito. Então todas essas peças aqui, ela tem a borda infinita. Beleza? Entenderam? Tem alguma dúvida com relação a esse quesito aí da borda infinita ou do refilado? Tem dúvida ou tá tranquilo, Wilton? Não entendi. Tranquilo, massa, boa. Então, gente, essa é a construção da porta, da folha da porta. É isso aqui que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu acredito que tentei fazer da forma mais didática possível. Porta social e porta pivotante. Eu talvez é a mesma coisa, porque uma porta social ela pode ser instalada no pivô ou pode ser instalada na dobradiça. Esse desconto de 122 para o perfil, esse desconto de 122 ele é muito mais em relação ao perfil que a gente está usando do que o sistema de abertura, se ela é no pivô ou na dobradiça.
Porque eu posso ter uma porta de 1,30 de largura e ela ser na dobradiça, por uma questão do cliente querer isso. É difícil, mas pode ser. Então, o desconto é muito pela questão do perfil, não pela forma que ela vai ser instalada. Por exemplo, o desconto das portas internas é diferente. Minha dúvida é sobre o preço. Preço, vou falar rapidinho. No desconto da porta interna, a mesma coisa, que vai ser na largura. Edson, tá me ouvindo? Deixa eu ver. Só ver, tirar uma dúvida que agora. O preço da aula. A gente vai fazer outra aula na sexta. Convida eles Não, também. tá entrando gente. Não sei se o Edson tá ouvindo. Pai, tá me ouvindo? Vê se tira o mudo dele aí. Vê se ele consegue. Eu vou. Se eu não me engano, eu vou mandar no grupo o desconto da porta interna. Fugiu aqui agora da cabeça. Mas não é questão de ser na dobradiça ou no pivô que vai mudar. A questão é do perfil, tá? Essa conta tá pelo perfil, pela estrutura do batente mais da folha. Ok? Então, era isso. Quem tá. Ah, pronto. Ó, gente, mais alguma dúvida técnica com relação a isso? Tá ok? Quantas pessoas a gente tem aí? Legal. 19. Ó, gente. Então, o que que eu tenho para falar para vocês partindo disso aqui, tá? Quem perguntou sobre preço aí? A ver, eu não estou conseguindo ver. D. Tá escrito o D. Mas qual foi a pergunta? Minha dúvida é sobre o preço. Não peguei o começo da aula. Ele queria saber. Gustavo. Boa, Gustavo. Pode abrir, abre o microfone aí. Pode falar. Me explica melhor aí qual a sua dúvida. Consegue abrir aí? Tem que tirar um minuto de todo mundo. Fala, Time. Consegue, Boa Azevedo? noite, Ah, Yarlen. boa. Fala. Minha dúvida é sobre preço Diga lá. nas pivô com puxador cabo, 1 metro quadrado. Preço de venda ou preço de custo? Preço de venda, Tá. Qual que é a sua região? Campinas. Beleza. A gente teve uma imersão recente aí em Itu, bem pertinho. Gustavo, é o seguinte, cara. O preço de custo hoje, eu tenho uma planilha de precificação inteligente para a porta em ACM. Ele vai depender muito do custo que você tem na aquisição desses materiais. Você está numa região que não vai ter muita diferença do que eu tenho com relação a Brasília aqui. Então vamos lá. Hoje um perfil 76 por 38 desse, que o código dele. Deixa eu até colocar aqui que eu não coloquei para vocês. Só para vocês pegarem. O código do perfil. Deixa eu ver. Aqui, ó. É o PC003, tá? Para quando vocês forem pesquisar aí. Esse é o PC003, é o perfil 76 por 38. Hoje ele está aqui numa média de preço de 190 a R$ 210, a barra de 6 metros. Uma chapa de ACM de 3 milímetros com 5 anos de garantia para uso externo, ela vai estar numa média de preço aí de 360 a R$ 400. Se for um madeirado é um pouquinho mais caro. Eu costumo trabalhar com cores muito básicas, então eu não tenho muita diferença com relação ao preço, mas então o meu negócio eu toco ele de uma forma para ele ser muito fácil. Eu não abro para o cliente muita opção de cores. Então eu trabalho com cores muito bonitas que atendem praticamente todas as obras. O champanhe, o cinza chumbo, o grafite, o branco fosco, o preto fosco. Então eu tenho uma média de preço segura e eu tenho a certeza que meus fornecedores têm também esse material, o que me dá segurança para vender. Então, a média de preço é de 360 a R$ 400. A gente tem aí os acessórios, um pivô hoje custa de 150 quilos, uns R$ 90, de inox. Cara, hoje, na nossa planilha de precificação, você consegue ter essa visão muito clara. Mas eu tenho essas precificações muito assim, ó. Por exemplo, uma porta de 1,20 por 2,50,
o custo dela está entre 2.500 a 2.800. O preço da porta final, não é metro quadrado, tá? Então, Sim. a minha planilha ela entrega para você o preço do produto dentro dessa medida. Aí eu tenho outro produto que vai da porta de 1,25 até de largura de 1,25 até 1,40 por até 3 metros de altura. Então eu peguei, fiz uma média disso e esse preço, essa porta, com aproveitamento do perfil, com a chapa, com tudo, ela vai ter um preço de custo de R$ 3.200. Essa planilha você consegue mudar os valores que você vai ter junto dos seus fornecedores. Ela está preenchida de acordo com o que eu compro, mas você vai alterar de acordo com o que você compra. Então ele vai atualizar esse preço para você. Então eu criei um mix, vários produtos. Então eu tenho uma porta interna, que ela tem até 1 metro de largura por até 2,50 de altura. Eu tenho um preço fixo para isso. Eu tenho o preço das portas sociais, isso dos custos. E aí eu trabalho com o preço de metro quadrado na hora de oferecer para o meu cliente, muito que o mercado faz. Só que eu tenho segurança nessa precificação, entendeu? Porque o meu Sim. preço ele não é só pelo meu custo, pelo contrário. O meu preço ele é baseado pela solução e o produto premium que eu entrego, não é pelo que ele custa, é pela solução. Então, se uma porta dessa que eu estou fazendo aqui para vocês de 1,50 por 3, ela vai ter o custo para mim de R$ 3.500. Se ela for ter cava, ela vai para 3.900. Só que essa porta, 4,5 metros, eu vou vender ela, quer ver, ó? Vamos ver um metro quadrado. Pera aí. Pera aí, só um segundo. Eu não uso esse celular aqui. O meu? Quero a calculadora, não tô achando isso aqui. Ali, né? Ó, o preço dessa porta que a gente tá projetando aqui, 4,5, no preço que a gente vende 3.200 o metro, uma porta de 14 mil. Então, negociando ali 12 mil, 12 a 14 mil, entendeu? Sim. E o custo dela é 3.500. Mas eu não passo. Aí o que que eu faço? É muito pelo a precificação, pelo que o produto entrega, do que basicamente pelo custo dele, Sim. tá? A metodologia que a gente tem é justamente para isso, para que não tenha empresas amanhã nascendo, fazendo a qualquer custo, e uma porta que custa 3 o cara vender por 6. Sim. Não é errado a gente vender para o cliente a 13, 14, 15 mil reais. Por quê? Porque a gente está entregando um produto que vai durar, tem garantia de 5 anos, é 100% alumínio, não vai desbotar, não vai empenar, produzida da forma certa, vai durar a vida inteira. Então é uma solução. Sim, porque Então, hum, hoje eu trabalho assim, ó. O, a empresa me fornece a chapa e o perfil e os acessórios, né? E aí eu só cobro o metro quadrado da minha mão de obra. Isso basicamente é a minha dúvida, entendeu? você tem um fornecedor que já te entrega a chapa e o perfil junto? Isso. É um kit, então. É, na verdade, a sua empresa me passa para mim fazer só a porta de ACM. Com todo o material. Para mim os perfis e eu vou só pôr minha mão de obra para mim produzir ela para você, só a porta, entendeu? Ah, então você fabrica a porta para empresas que vendem e você terceiriza essa produção para eles. Isso. Ah, Porque tem. aí você tem que fazer uma precificação diferente, cara. E esse modelo de negócio para você é assim que você já trabalha com outros produtos desse formato? Não, eu trabalhava com esquadria. Hoje eu mudei para CM. Eu quero mexer só com a CM. E você não foca no cliente final, o seu foco é atender empresas, terceirizar isso. Não, por enquanto eu estou focando nessas empresas, né? Porque geralmente o cliente final ele fecha a esquadria com a empresa, só que para ele fechar uma porta comigo vai ser um pouco mais difícil. A concorrência vai ser. Eu vou ter o concorrente maior, né? Que é a empresa que ele fechou as esquadrias. Entendi, mas é um modelo que é legal, mas você tem que entender o custo disso aí para você. Ele tá te entregando chapa com perfil, fita, PU, tudo ele te entrega. Ou Sim, não? sim, tudo isso. Depois, se você quiser me chamar, bater um papo, a gente ter um momento aí para me entender melhor o seu modelo de negócio e te ajudar nisso aí, pode ser, mas agora eu acho que você está deixando dinheiro na mesa. Você tem potencial.
Se você se especializar em entender o produto porta e entregar para o cliente final direto, com posicionamento, com campanha, com tráfego pago, da forma que a nossa metodologia ensina, você vai pegar o cara direto direto do cliente final. E o cara da esquadria, muitas vezes ele terceiriza com você e ele te passa esse serviço para ele não perder o negócio de esquadria. Mas muitas vezes nem é vantagem. Hoje, Isso é. hoje a minha empresa é especializada só em porta. E o cliente, eu vou atrás do cliente final. E tem muita empresa que eu conheço que já deixou de trabalhar com porta para não colocar lá na operação, porque eles não conseguem adaptar isso de forma boa e não vê isso como vantagem. Tem muita gente que acha que a SEMI nem dá dinheiro, mas é porque não tem a metodologia certa para trabalhar. Então, e nem e eu não, e eu nem entro em competição. Os caras já sabem que o meu negócio é especializado em porta. Entendeu? Mas, Sim. Gustavo. É o Gustavo, né? Isso. Então, se depois você quiser me mandar aí um zap aí pra gente depois eu tentar entender melhor e te direcionar nessa questão, pode ser, tá? Tá ok, então, viu, Arley? Beleza. Muito Quem obrigado. o Wilton tem mais uma dúvida aí? Não, ele perguntou. Se fosse Posso uma falar? Tá me dúvida, ouvindo? Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Tá. A dúvida é, essa segurança que você fala aí da dupla face com o PU, você falou que ele tem um tempo de cura para ele dar uma segurança total, né? Sim. A Para dar partir do que foi garantia, né? Mas a falado segurança, a partir do momento que você põe a fita e o Prime, uhum, você já tem acabou. segurança para trabalhar com a porta. Ah, certo. Outra coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: os fita dupla face, não sei se é alguma que eu já utilizei, que eu achei muito chato trabalhar com ela. Tipo assim, você encostou, se der alguma coisa que você tiver que mexer, você puxa já em bola, já faz alguma coisa. Isso é uma porta dessa aí, é uma porta para trabalhar com, no mínimo, duas pessoas mexendo com ela. É, exatamente. Essa colagem da fita, você puxa as orelhinhas dela, deixa só as abinhas de fora, com duas pessoas, e ela desce dos dois lados, das duas extremidades, no mesmo momento ali, depois que você conferiu o alinhamento. Gabaritou os cantinhos, deixou a distância ali da borda, ele desce. Aí depois que você encosta ela, você puxa a fita. É uma técnica que você vai aprender isso na prática. Certo. Tá? E o Prime é importante, por isso quando você passa o Prime, a fita encostou, ela aderiu ali, a química já agiu e ela vai, a tendência realmente é ela dá ali a fricção e não soltar mais, tem dificuldade mesmo. E depois que embolou, aí você tem que tirar, limpar de novo. Mas é técnica isso aí, Não, beleza. tá? Em São Paulo. Tem gente para entrar na sala aí. Ele perguntar aí quando vai. Pessoal, tem mais alguma dúvida, alguma coisa que eu queria falar para vocês aí? Tem gente de Brasília, Goiânia, região aqui perto aqui? Quem é de Brasília aí, coloca Brasília. Quem é de Goiânia, coloca Goiânia. Eu estou a 320 quilômetros de Goiânia, mais para a região sudoeste. 320 de Goiânia. E ali, de maneira básica, precifico. Palmeiras de Goiás, legal. Abre o chat ali para mim, clica ali nele, deixa eu ver as perguntas. Ah, não, tem que o mouse, peraí. Palmeiras de Goiás, peraí. Não é aqui, ó. Puxa, Não. todos. Ah, peraí, galera, que agora eu vou ver. O Rodrigo fez até um. Rodrigo já mandou até um projeto para todo mundo aí, ó, galera. Ô, ó, parabéns, Rodrigo. Chama ele um pouquinho já. E ali, de maneira básica, a precificação acima do valor de custo, no mínimo que pode aplicar é quanto? Cara, uma conta segura para você fazer, a partir do momento que você entende o custo dela, é de 3 a 4 vezes, depende da sua região, de 3 a 4 vezes o custo dali, tá? Francisco de Brasília, Águas Lindas, Goiás, coisa boa, ó. No turma de São Paulo é 26, 27, 28 de março. Estou perguntando aí. São Paulo, galera, a gente vai ter 26, 27 e 28 de março a próxima turma, tá? Bom, pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui hoje? A gente está indo para a nossa 10ª imersão. Nossos mentorados estão aí ainda, a Lu e o Marco? Emerson é o Emerson da Lu?
Boa. Galera de Salvador, os baianos vêm forte aqui para as nossas mentorias. E a gente tem, graças a Deus, a gente tem gente aí, ó, por exemplo, o Emerson de Minas. Fala a sua cidade aí, Emerson, o pessoal entender. E ele se deslocou, ele pegou o carro e veio para cá. A gente tinha aqui também um pouco mais próximo, Lusiânia, o Marcos, que estava, não sei se ele ainda está aí, da Banner Print. Mas também veio. Então a gente tem mentorado de Rondônia, tem mentorado. Então a gente fez sempre aqui em Brasília, onde é a nossa base, onde é a nossa empresa. E os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer. Além de aprender aqui na prática tudo que eu falei, da gente executar isso, também entende o meu negócio, o modelo, como que eu precifico, como que eu vendo, tudo isso, tá bom? Olha lá, ó, Entre Rios, Minas. Show de bola. E aí, então o Emerson saiu lá de Entre Rios. Mato Grosso, tem gente que já veio de Cuiabá, Rondonópolis, tem gente de Lucas do Rio Verde. Mato Grosso é muito bom mercado, muito bom. E todos esses mercados, a maioria das vezes, conseguem vender melhor do que eu aqui em Brasília. Então eu falo, cada mercado tem uma característica. Já veio gente de São Paulo, gente do Sul, enfim, todo lugar. O que eu falo é assim, se você está procurando algo para poder mudar o rumo, a trajetória do seu negócio, um produto que traz lucro, que traz, de fato, que você vende, para de vender serviço. Porque hoje que eu falo, vidraçaria, marcenaria, comunicação visual, existe hoje um problema muito sério. O cliente quer precificar para a gente. A gente estragou o mercado, né? O que eu falo, a gente, o mercado em si, é cultural isso. Então, o cara comprou material, deu serralheria. O cara deu 50 mil de ferro, o cara quer pagar 20%, 30% ali da mão de obra. Você talvez não faz, mas vai ter alguém que faça, e o mercado se acostuma com isso. Então, a gente que é prestador de serviço, lembro, de novo, vidraceiro, marceneiro, serralheiro, isso acontece muito também hoje com esquadria de alumínio. Tem muita empresa muito boa que precifica certo, que tem sistema, que tem estrutura, que emite nota, mas também tem estrutura que vende só preço. Né? Porque o cara faz esquadria, talvez, às vezes, numa garagem, sem estrutura, sem nota, sem marca, sem nada. E isso se tornou um problema. Hoje, para a gente agregar valor, é muito complicado. E o produto porta de ACM, ele é um produto diferente nesse sentido. Porque não é qualquer um que consegue, que eu falo qualquer um, não é assim, ó, um colaborador, vidraceiro. Você ensina o cara a instalar box, você ensina o cara a instalar sacada, de repente ele compra um carro, coloca um cavalete, e amanhã ele te dá tchau e vira empresário vidraceiro. Por quê? A Tempra vai vender para ele, o consumidor final vai comprar o produto direto da indústria e ele vai cobrar o serviço para instalar. Então aconteceu várias coisas nesse período que facilitou muito essa prostituição do mercado. E obviamente isso fez com que os preços fossem jogados lá para baixo. Né? Porque que às vezes a pessoa não tem um direcionamento correto, vende por vender, não sabe precificar. E eu já fui muito impactado pelo mercado ser assim. Já deixei de ganhar muito dinheiro por isso. Já tive que jogar esse jogo. E eu fiquei cansado disso. Quando eu olhei as portas, eu entendi que não é qualquer um que consegue. Cara, não é nenhum preconceito, mas não é qualquer um que compra um carro, põe um cavalete e vai conseguir fabricar porta de ACM. Ele pode até conseguir fabricar, mas vender porta de ACM que é o grande segredo. Porque tá vendo essa porta grafite, essa cinza que tá aqui atrás de mim, ó? Opa, peraí. Aqui, tá vendo? É uma porta com 2,20 de altura que serve para um quarto, um banheiro, para uma sala, para uma porta interna, feita 100% de alumínio. A gente vende essa porta a R$ 3.000. O custo dela está na média de 1.000. Mas a R$ 3.000 não é qualquer cliente, não é qualquer um que está preparado para comprar uma porta dessa. Porque tem numa marcenaria, tem numa Leroy Merlin, tem kit de porta que custa R$ 800, numa madeireira. Não é qualquer cliente que compra. Então o cara, ele quer virar empresário, ele pode até aprender a fazer o produto, mas na hora que ele vai para o mercado, ele vai ser impactado, ele vai ter resistência, porque o cliente vai comprar a porta de ACM, ele não vai comprar de qualquer um, porque ele sabe que não é um produto qualquer, é difícil de fazer, precisa ter um mínimo de estrutura, e o cara ele vai se deparar numa dificuldade de vender isso. Então esse é o fato. Então é uma coisa que legal, Rodrigo, realmente muito bom que você fez aí. É uma coisa que a gente vai. E aí a mentoria e o meu trabalho é justamente isso. É preparar vocês que estão aqui esse horário, quarta-feira, dia de jogo, estão assistindo uma aula. Por isso que vocês são diferentes dos demais.
Então é preparar vocês no entendimento de que preparar tecnicamente para produzir o produto, mas também entregar para vocês um modelo de negócio. Como ganhar dinheiro com isso? Como que você se posicionar para atender um cliente da maneira correta? Você não precisa ter um showroom como esse, que não é nada demais. Aqui é uma sala, tem 16 metros quadrados. Mas você pode começar da maneira certa com uma amostra bem feita, caprichada, mostrando a qualidade do produto, mostrando isso aqui lá na hora do cliente, pegando uma mangueira e jogando água na porta. Enfim, tem várias coisas. E eu ensino vocês, eu ensino essas pessoas que querem ter isso, sair do zero. Duas coisas fundamentais da nossa mentoria. Tem também tem o Marcel, que também participou da nossa, eu tive a oportunidade dele estar presente ali, vivenciar os 3 dias conosco. O que eu ensino? Olha só, esse é o grande lance. Essa máquina aqui, gente, isso aqui, uma máquina dessa custa R$ 500. Um disco de fresa aqui custa mais 500. Esse disco que está nessa máquina aqui, ele deve ter uns 4 anos que ele trabalha com a gente. Nunca tirou férias, nunca adoeceu, ele é bom, não dá problema nenhum. Tem 4 anos, custa R$ 500, tá? Essa maquininha aqui, essa aqui é nova, mas eu tenho umas de guerra que tá há muito tempo sendo usada, com uma tupia. Então uma máquina dessa hoje custa 800, um acessório desse, mais uma tupia que vai custar aqui. Então, ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Se você não tem nada de ferramenta, nada, zero, com um orçamento de 5, 6 mil reais você monta, e uns 50 metros quadrados, você monta uma operação para fazer suas primeiras portas. Se você tá com seu negócio organizado, às vezes você já tem até essas ferramentas que eu tô falando aqui, você só precisa adaptar, só precisa do disco, a fresa certa, enfim. O que eu te ensino? Eu te ensino que com investimento relativamente muito baixo, você entra para um mercado com muito potencial. Só que a contrapartida você só vai ter sucesso nisso se você se posicionar do jeito certo, se você souber vender, se você entender do produto, se você souber qual cliente atender, se você souber como atrair o cliente certo para poder comprar de você. Então a nossa metodologia não é um curso de porta. Existem outros cursos de porta melhor que o meu. Muito melhor. Que tem uma Halter CNC que custa R$ 200 mil, que vai falar que só pode usar chapa de R$ 1.500, um monte de coisa. O cara é melhor que eu. Na ferramenta aqui, Só que o meu negócio é passar para vocês como vocês vão ganhar dinheiro com isso aqui. Com porta. O aprender mesmo, cara, não adianta, não vou ser hipócrita. É na prática. O que eu passei de conteúdo para vocês aqui é muito simples, é muito básico. Se vocês amanhã pegar isso aqui, essa gravação aqui, vocês vão assistir e vão conseguir produzir.